No vídeo de hoje nós vamos conversar com o Edu. Ele é brasileiro, empreendedor aqui em Portugal e ele tem uma história muito bacana para contar pra gente. Fica com a gente nesse vídeo. Oi, gente! Vamos por partes aqui hoje. Eu sou Tássila Lima. Eu sou Joelis Paiva. E esse? Edu Freitas. Edu Freitas. Isso, nós estamos aqui na Authentic Burger. Fala assim? Falei o português direito? Ou o inglês direito? Falou inglês, é americanizado. E nós estamos com o Edu, que ele é brasileiro, a gente vai conversar com ele, vai começar a trazer aqui no canal, como eu já tinha dito antes, em outros vídeos nossos, as histórias de alguns brasileiros que também estão aqui em terras portuguesas. E o Edu, ele veio do Brasil e hoje ele é empreendedor aqui em Portugal. Como a gente disse na chamada, ele viu nesse tempo de crise uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de negócios, e a gente vai conhecer um pouquinho da história aqui do Edu. Lembrando que o negócio do Edu é aqui na cidade que a gente vive, né? Na cidade que a gente vive. No Mar. Isso. E o contato com o Edu foi intermediado por um inscrito do canal, né? O mundo é pequeno, Isso. né? Então eu quero já convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Vamos lá. Edu, só mencionar que a gente está mantendo o distanciamento social, chegamos aqui todos de máscara, porque senão o pessoal começa a ir nos comentários. Exato. Né? Edu, começa só contando para o pessoal quanto tempo você está aqui e de onde você veio do Brasil. Então, pessoal, eu venho de Brasília, né? Minha família, como eu disse a você antes, são retirantes nordestinos do Ceará, né? Somos conterrâneos, de certa maneira, né? É um povo que eu amo demais, tenho muito orgulho também das minhas raízes. Sim. E eu vim a Portugal em março de 2019, antes de tudo isso acontecer, né? Antes de toda essa pandemia. E foi como um sonho, de certa maneira, de buscar novos caminhos, novos rumos. Eu sou comercial de profissão, trabalhei por muitos anos em várias empresas no Brasil e queria arriscar. Sim. Foi uma oportunidade que eu vi, já que os Estados Unidos Sim. você não consegue se legalizar de certa maneira, eu vim em Portugal como uma oportunidade, não para ganhar dinheiro, nós sabemos que aqui é um pouco mais complicado, salário muito baixo, né? Enfim, outras questões, mas o fato de poder se legalizar, poder ir ao Brasil quando quisesse, então, poder por dar isso eu de certa maneira o passaporte vermelho. Exatamente, daqui 5 anos, não é? Sim. E aí eu tô eu tô na boca do gol agora, dia 28, para minha residência, então a gente está conquistando aos pouquinhos muita luta, muito trabalho, não é fácil, né? Quem olha hoje, ele tem um negócio, mas não sabe o que foram esses 2 anos de muita luta, muito trabalho, muitas lágrimas, e é isso, né? Seguimos forte aqui. Quem vê o show não vê os bastidores, né? Exatamente. Eu costumo dizer muito isso. Então você mencionou que está aqui há 2 anos. Estou aqui há 2 anos, vai fazer 2 anos em agora. Portugal. O que você fazia no Brasil antes de vir? No Brasil, minhas últimas experiências foi mesmo como comercial. Trabalhei em algumas multinacionais e, de certa maneira, eu me descobri nessa área comercial, que é algo que eu gosto muito, muito, muito. Não pelo fato de vender, mas o fato de estar com as pessoas, de conhecer as histórias, de trocar figurinhas e, de certa maneira, eu como geminiano gosto de conversar. Sim. Então, tenho muita facilidade e era o que eu gostava de fazer, de certa maneira. Eu estudei Direito vamos colocar até o 7º semestre e abandonei a faculdade por outras questões, Sim. mas não pensei em voltar para o Direito depois que eu conheci a área comercial. Me abriu meus horizontes de saber que eu acho que a sociedade tem meio aquela visão de que você só vai ser bem sucedido se você tiver uma faculdade ou coisa do tipo. É como a família tradicional vê, como minha avó queria, meus avós, minha mãe. Mas a partir do momento que eu conheci a área comercial, eu falei, cara, eu posso bater asas muito mais alto do que às vezes até como advogado. Não errado, claro, quem faz faculdade, sem dúvida. Mas na minha visão eu poderia alçar voos muito mais altos sendo comercial e aí acabei me apaixonando por essa profissão. E que legal, eu também já atuei no Brasil nessa questão na área comercial também. E uma coisa que os inscritos perguntam muito porque a maioria deles ainda estão no Brasil, Sim. Eles pensam assim, como é que eu faço para me planejar para chegar assim? Será que eu só consigo ir planejado? Você que hoje já está num patamar diferente, como um sonho de consumo, não só aqui em Portugal, um sonho de consumo para muitos brasileiros, ter o seu próprio negócio. Né? O que é que você diria aí para os inscritos aí sobre como é? Se planeja ou não se planeja? Vem? O que é que precisa? Olha, eu vejo assim, o planejamento sempre vai ser necessário, porque eu
nesses 2 anos conheci muita gente, muitos brasileiros, né? Nós somos quase maioria aqui nesse país, Sim, tem muito verdade. brasileiro, né? E de certa maneira eu vi muitas histórias. E a gente vê pessoas que vêm sem nenhum planejamento e dão certo, Sim. pessoas também que vêm sem nenhum planejamento e voltam no segundo mês, terceiro mês, porque não aguenta. E eu acho que, de certa maneira, não é nem só o planejamento, mas é o objetivo. Sim. Se tu tiver um objetivo, e por mais que você venha sem grana, se você tiver aquele objetivo fixo, olha, eu vou aguentar isso aqui por tanto tempo, vou traçar minha meta em rumo a isso aqui, não tem como dar errado. Claro que planejado é muito Sim. mais fácil, você vem com uma graninha ali, se tiver um conhecido ajuda muito, que não foi o meu caso. Sim. Não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. E nunca tinha vindo a Portugal. Nunca tinha feito uma viagem internacional, só tinha viajado pelo Brasil, mas eu tinha já essa ideia, eu quero viver fora. Esse sonho É, já. de certa maneira, algumas coisas deram erradas na minha vida para que outras dessem certo. E Como foi tudo sempre. exatamente, foi basicamente isso. Quando algumas coisas começaram a dar errado, eu falei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho de morar um período fora. Claro que não é fácil, Sim. eu sempre repito isso. É possível para todo mundo, para toda gente, não tem isso. Qualquer pessoa pode vir para cá, com ou sem dinheiro. Só que já saiba que não vai ser fácil. Eu acho que até quem vem com dinheiro não é fácil, Isso. não é? Imagina para quem vem sem. E a questão psicológica também. Totalmente família, influencia, totalmente. E o dar totalmente. certo e o dar errado, como você disse, tem gente sem planejamento que deu certo, tem gente sem planejamento que deu errado, mas tem gente com planejamento que dá certo e com planejamento que dá errado. Exatamente. É tudo muito relativo, claro que com Exatamente. planejamento você diminui os riscos de dar errado, mas, Exatamente. enfim. Nesse sentido, só pegando Sim, esse pode gancho que você falou, eu acho que eu falar do que aconteceu comigo pode não ser o que vai acontecer com a pessoa. Isso. A gente, como vocês estão no canal, tenho certeza que vocês falam das vossas experiências e Exatamente. experiências de outras pessoas. Exatamente. A minha verdade, às vezes, pode não ser a verdade da pessoa. Isso, Exato. Mas o caminho, ele é parecido. É de dificuldade, é de luta, é de Isso. trabalho que você não quer fazer, É. até você conseguir alcançar todos os objetivos. Isso, você disse tudo. Aqui a gente está relatando a experiência do Edu, como no canal a gente vem relatando a nossa experiência. A gente sempre costuma deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas acham que ou você está vendendo um sonho, ou você está vendendo uma imagem do país, Sim, da sim. vida aqui. Não, a gente está mostrando os passos que estamos galgando aqui, certo? Uma realidade, A né? realidade Uma conversa na aqui, prática, né? exatamente. Cada um vai trilhar uma trajetória Exato. aqui diferente, Sim. né? E aí, Edu, vamos falar aqui num ponto que eu acho importante a gente ressaltar, que quando você veio como turista Sim. e ficou. E a gente está mencionando isso porque a gente precisa ser franco e transparente com o público. Exatamente. Não é o que a gente recomenda, porque a gente não pode recomendar Óbvio, dessa é. forma, Sim. mas ele veio e ficou como a grande maioria dos brasileiros Sim, costumam sim. fazer, né? Sejamos francos. E aí você veio, ficou um tempo em Lisboa Sim. e trabalhou depois em outro país. Foi. Fala um pouquinho sobre esse período, por favor. Eu, quando eu cheguei em Lisboa, em março, através da pessoa que eu arrendei a casa, ele tem muitos conhecidos, outros brasileiros que trabalhavam em obras, e pá, ele me arrumou logo, acho que no terceiro dia eu já estava trabalhando. Era um trabalho duro, eu nunca tive experiência em obra, pá, foi até engraçado porque me perguntaram o que era trolha. O que é trolha? Você é trolha? Eu falei, não sei o que é trolha. Que é justamente o pedreiro, que é o nosso pedreiro lá de Brasília. como chama? É. Ó, Ó, como é que chama? Trolha. É trolha, é Tá, um trolha. eu tô São aprendendo os agora trolhas. também. Pois, os trolhas são, aí eu acho que é a linha de frente do trabalho braçal. De Sim. certa maneira, os portugueses não gostam muito de fazer o muito pesado, Sim. então nós brasileiros viemos para cá como uma mão de obra, de certa maneira, barata para eles, né? E aí, nesse período, eu fiquei durante quase 2 meses trabalhando com esse senhor brasileiro, numa construção, num condomínio. E quando estava próximo a acabar meu período de turista, que são esses 3 primeiros meses, Sim. e depois você pode pedir até a renovação por mais 3 meses, Sim, pode. eu tinha um grande amigo que a gente dividiu o quarto, fez uma grande amizade. Eu falei, cara, vamos embora, vamos para outro país, vamos tentar uma outra coisa enquanto a gente ainda pode, porque daqui a pouco, quando o visto de turista vencer, eu não consigo mais deixar as fronteiras, até para Sim. você entrar você vai ter problema, né? E aí a gente foi para a França. A Sim. gente foi para a França, a gente foi primeiro para Lyon. E foi uma história muito engraçada porque nós tínhamos já meio que um trabalho em Lyon. Já estava tudo organizado, a gente tinha alojamento, Sim. já tinha garantia de um trabalho. E aí chegando lá em Lyon, não tinha nada do que tinham prometido para gente. prometido. Nada, nada, nada. A única coisa que tinha, e acho que até por bondade de certa forma, não tinha nada em Lyon. A gente chegou, a gente foi de ônibus, uma viagem de mais de 30 horas de ônibus saindo de Lisboa.
e pouca grana, a gente tinha pouca grana, então a gente se viu meio que num beco sem saída, porque chegou lá, a pessoa não atendia a gente, não conseguimos comunicação no primeiro dia, e aí fomos para um hostel, pegamos um hostel, ficamos um dia, e no outro dia eu falei, cara, e agora, filho? O que nós vamos fazer? Tem que dar um jeito. E aí nesse meio tempo, a gente já procurando uma alternativa, eles ligaram pra gente. Olha, vocês estão aí? Eu falei, pai, a pessoa que eu conheci por acaso, pra vocês verem como são as coisas, eu conheci essa pessoa no metro. Ela me pediu uma informação, eu falei, é pra ali, a estação do Oriente e tal, lá em Lisboa. E ele começou a conversar comigo, tu faz o que aqui, eu tenho uma obra lá em Lyon, ganha-se bem, é muito trabalho, mas ganha-se bem, você vai ter alojamento e tal. E a gente começou a desenvolver essa situação lá. E aí quando chegou em Lyon, esse senhor não estava em Lyon, ainda ia para Lyon. E aí, mesmo assim, eu ainda consegui um contato com uma pessoa que ele me deu o telefone e liguei para essa pessoa. E pá, no fim do dia, do segundo dia, eu falei a pessoa, vocês estão aí? Aí eu vou buscar vocês. Eles foram buscaram a gente no centro de Lyon. E a gente foi para uma cidadezinha do interior, tipo um acampamento que eles chamam. Acampamento de casas. Sim. Não sei se vocês já viram isso, são vários trailerzinhos. Eu já vi. Pois a gente foi para um lugar desse, que seria onde a gente ia viver. Só que chegando lá, pá, sem documento, não tem trabalho na França. A não ser que seja de forma clandestina. E não foi isso que eles falaram pra gente antes de sair de Lisboa, porque se a gente soubesse, é claro que a gente não teria ido, né? E eles falaram, não tem como vocês trabalharem aqui. Eu deixo vocês ficarem aí uma semana na casa, vocês não têm curso de nada, mas vocês têm que se organizar para vocês irem, porque aqui vocês não conseguem trabalho. Aí a gente se viu mais uma vez, uma outra encruzilhada, e falei, agora, Felipe, vamos fazer o quê? E aí o Felipe conhecia um barbeiro brasileiro que conhecia umas pessoas que mandavam para a França, isso para Paris. Sim. Eu falei, cara, essa é a nossa possibilidade, não temos mais outra, ou então volta para Portugal. E aí conseguimos o contato com essa pessoa. E aí fomos para uma cidade próxima a Paris, 1 hora de Paris. E pai, lá foi uma experiência assim muito dolorosa, porque a gente se confrontou com situações que eu jamais imaginei que existissem em pleno século XXI, de pessoas praticamente sendo escravizadas. Análogo ao trabalho escravo. Totalmente, você ter que quase pagar suborno para você trabalhar, você ser explorado de certa maneira e ainda não receber. Que foi o que aconteceu com a gente. A gente pensa que essas coisas só acontecem no Brasil, né? Não, ou em países subdesenvolvidos, né? Mas a gente está falando aqui, lá era a França, né? A França. Onde é muito rigoroso a imigração, por exemplo. Isso, e aí é bom, eu quis tocar nesse assunto, porque é bom pra gente deixar um alerta de você não confiar em qualquer conversa, de você não acreditar em qualquer história. Exatamente. Claro que quando a gente vem, a gente está descobrindo tudo ainda, né? Então fica de alerta o relato do Edu. Aí, pra gente adiantar um pouco, pra gente chegar, né, onde a gente quer chegar. Aí, Edu, você chegou a voltar ao Brasil. Pronto, e aí fiquei lá em Paris mais ou menos 1 mês e meio, eu e esse amigo. Era sempre eu e ele, a gente meio que se uniu, porque aqui é uma das outras coisas que fazem muita diferença, é você ter alguém, nem que seja um amigo, uma amiga, alguém para você conviver, porque é muito complicada a questão psicológica, como você disse, né? Então a gente meio que se apoiava, se ajudava, quando um estava sem grana, o outro estava ali para não faltar comida dentro de casa, esse tipo de coisa. E lá eu conheci mais 2 amigos cariocas que foram do Porto para lá. E aí a gente foi mandado embora junto. Por quê? Por que a gente foi mandado embora? Porque a gente começou a questionar eles. Não, vocês vão cobrar documento falso da gente? Como assim? 350 euros num BI que eu nunca nem vou ver, porque eles queriam isso para continuar a gente na obra. Enfim, fomos mandados embora todos juntos. Nós estávamos voltando na carrinha e aí ligou um por um. Ó, amanhã não precisa mais vir, você já está com a passagem comprada para outro dia. E a gente sem dinheiro, sem casa para morar. Porque os meninos tinham saído daqui. A sorte foi que os 2 meninos cariocas, o Felipe e o Erickson, são amigos nossos também, tinham uma casinha que eles tinham arrendado e não tinham deixado o arrendamento, foram espertos. Sim. Falou para a senhora, olha, a senhora não aluga o nosso quarto não, porque a gente vai na França, mas se não der certo a gente volta para trás. E foi isso que a gente fez. E aí nesse meio tempo ele ligou para ela e falou, tem um quarto aí para os meninos? E tinha um quarto vago. E aí foi onde a gente veio para cá, para o Porto, ali para o centro do Porto, próximo à Casa da Música. E ficamos aqui e aí começamos mais uma nova história. E aí nesse período você falou do Brasil, só eu fiquei mais, uns 6 meses trabalhando em obra, trabalhei em várias profissões aqui, de certa maneira, subempregos, que eles não querem, né, que a gente tem que fazer. Sim. E aí quando foi setembro, eu consegui ir no Brasil, por conta de um outro projeto que eu tinha com o Felipe, a gente conseguiu ir no Brasil e aí depois retornei em novembro. E aí quando você retornou, você já retornou
com um contrato de trabalho. Exato, já tinha uma outra perspectiva. Pronto. Já foi no período da pandemia, isso? Não, ainda não ainda tinha, não, foi Ainda antes. foi Ah, o tá. foi um Deixar período. claro. Ele estava começando É, na China, é. mas ele não tinha contato com ninguém. Exatamente. Deixa eu só mencionar aqui uma coisa. Acho que uma coisa importante da gente pontuar também é bem isso. Aqui a gente tem uma publicitária e analista de marketing, um contador e um gestor comercial, digamos assim. Estou falando de profissões, não necessariamente de formação, que eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse sobre não precisar de um diploma para a gente desenvolver uma carreira. E nós tínhamos trabalhos no Brasil completamente diferentes do que desenvolvemos hoje. Claro. E principalmente completamente diferentes do que você desenvolveu aqui ao longo desses quase 2 anos, né? Então acho que é uma coisa muito importante vir com essa ideia na cabeça de que aqui é um recomeçar real. São poucos aqueles que eu penso que saem do Brasil com uma carreira sólida lá e conseguem continuar aqui, sem regressar, né? Digamos assim, sem dar... Não sei se vão regressar, porque o Brasil tem uma coisa de estratificação. Sim, de hierarquia, né? Não vai regressar se eu tô caminhando pro meu sonho, eu tô indo pra frente. Eu não tô... Independente né? da profissão, Independente do que né? eu tô fazendo, é. E Edu, Sim. em falar em profissão, aqui, quando você voltou, pode falar para os inscritos só alguns tipos de profissão que você... Olha, antes de eu ir, na verdade, eu trabalhei num saneamento de esgoto. Anota aí, gente. Vai anotando aí. Você olha essa carinha que você fala, não, aquilo ali... E nunca tinha feito isso. Nunca na vai vida. fazer isso na vida. Eu, pá, não tenho frescura também, Ótimo. faço o que tiver que fazer. A não ser que pá, seja alguma coisa que vá me denegrir Sim. ou pá, que, enfim, não seja honesto, isso eu não vou fazer. Mas, pá, esse era um trabalho. O pá já é português, né? Exato, Não o pá já é português, já peguei, não tem como. Eu até convivo muito com os portugueses, então é difícil. Mas eu trabalhei no saneamento, a gente estava fazendo uma reforma de umas pinturas. O negócio fica a céu aberto, as pinturas vão ressecando e a gente tinha que fazer uma reforma toda dessa... Pá, imagina, aquele rio de coisas correndo e você trabalhando ali. Eu fiquei, acho que 2 meses nessa profissão. Trabalhei numa fábrica como auxiliar de eletricista. Trabalhei como auxiliar de hidráulica, trabalhando nos encanamentos. Trabalhei como estafeta. Trabalhei como estafeta particular até eu retornar para o Brasil e voltar de novo para cá, que aí foi realmente, eu já fui para a área que eu gosto, a área que eu desenvolvo, que é a área comercial. Área comercial. Foi. Você já voltou com um contrato de trabalho. Exato. Por causa dos exato. contratos que você tinha feito aqui antes. Sim, sim. É, Isso e é aí- uma coisa legal de falar, Sim, como a pode gente falar. estava Fica à conversando. vontade. Quem tem esse projeto de viver aqui em Portugal tem que aguentar até essa residência. Porque se você for no Brasil e for voltar, é muito complicado entrar de novo. É Sim. muito complicado. A gente já sabe as humilhações que nós passamos na hora de passar a imigração. Já é muito complicado. E quando ele vê lá um carimbo de que você esteve cá um tempo, Sim. ele já fala, mas você ficou aqui? Como assim? Tá aqui seu visto de turista e você ficou? Aí agora, quando eu fui entrar novamente, foi uma burocracia ali muito grande, mas eu tinha já um contrato de trabalho com essa Que empresa. te favoreceu, Exato, né? foi O que fez com que ele entrasse. Exatamente. Né? Porque não pense, Se eu não os tivesse inscritos aí entrado. não tinha Não tinha. que você sair e voltar, entra, não entra não. Não entra Não, para de quem jeito nenhum. vem sem visto para solicitar residência aqui, quem vem como turista, vamos simplificar, e fica, saiu, não entra de novo. Não entra. É Aquela velha história, você vai ter que ter outro passaporte, coisa do tipo, mas eu acho que mesmo assim, pá, hoje em dia tudo é sistema. Digital, Se calhar eles vão entrar lá e vão te achar e pá, você vai ter outro prejuízo. Né? Então eu não indico, tem que aguentar aqui até a residência sair para você ter aqui no Brasil. Tu já tinha feito manifestação de interesse, né? Já tinha feito a manifestação de interesse, ainda não tinha data, eu já tinha toda a minha documentação, eu já tinha corrido durante quase esse 1 ano primeiro que eu fiquei. Sim. Então, quando eu voltei, eu não tinha data ainda do CEF. Eu só consegui a data, eu acho que mais ou menos uns 7 meses atrás. Olha aí. 8 meses atrás. Foi quando eu consegui a data para agora, daqui a 10 dias, Sim. que é quando está marcado minha primeira entrevista. Verá de tudo residência. certo. Se Deus quiser. Vai ser. E aí, pronto, aí depois que voltou, tu voltou para Lisboa ainda. Não, aí já vim Já direto foi para o Porto. Quando eu vim da França, eu já fiquei no não foi Porto no e já não Porto, voltei sim. mais. E, claro, me apaixonei pelo Porto, por ser uma cidade... Eu até gosto de cidade grande, mas o Porto ele tem um jeitinho um pouco de interior, um pouco cidade grande, né? Nossa, é. Você sai um pouquinho, você já está no interior, já está na mata, e é o que eu gosto. Eu não gosto tanto dessa correria de trânsito, de engarrafamentos. E o Porto encaixou um pouco também, eu sou de Brasília, Sim. aquela organização A organização. de Brasília. E aí eu falei, pá, daqui eu não saio mais. Se eu sair do Porto é para ir para o Brasil. Eu não tenho interesse nenhum nem de morar em outro país, pelo menos por enquanto. É mesmo ficar aqui em Porto. E aí, como que surgiu a hamburgueria? A hamburgueria foi o seguinte, eu nesse Daqui período... qual o nome? Authentic Burger. é. Tá aqui
aqui atrás. A gente depois vai deixar aí linkado Boa, seguem lá nossa o endereço, Isso. a página do canal. Autêntico Olha, eu quero Burger pedir PT. todo mundo que tá Instagram. assistindo, corre no Instagram, vou deixar teu Insta aqui. Pronto, Pra pode gente deixar. seguir a Autêntico Burger no Insta. É isso. Vai. E quando eu voltei dessa segunda vez, que eu fui para essa agência de publicidade junto com esse meu amigo, aí eu conheci o Henrique, que é o meu sócio hoje, tá? Que é uma pessoa de... Que é um português. É português, diferente do que as pessoas acham, e eu costumo dizer isso também. Tem gente boa e tem gente ruim em todo canto. Isso, Uhum, também. é? sim, sim. Uma coisa engraçada é que eu tinha uma visão. O primeiro ano que eu passei, eu tinha uma visão dos portugueses. O segundo ano, eu já tive outra visão. Ou seja, o primeiro ano eu só lidei com pessoas difíceis, que trabalham na obra, que te tratam mesmo mal, que chamam de burro, coisa do tipo, que você jamais aceitaria isso no Brasil. E aí no segundo ano, não, eu já conheci um outro contexto de pessoas, que são pessoas empresários, porque esse meio que eu fui trabalhar na agência de publicidade, nós participamos de um grupo de network, então eu passei a conhecer um outro tipo de português. São pessoas muito mais, como eu posso dizer, não é nem uma questão de ser culto, mas são pessoas mais educadas, que não te tratam com indiferença, de certa maneira. Sim. Coisa que não é na obra, né? Então, nesse meio tempo, eu conheci o Henrique e ficamos, acho que 6 meses na agência de publicidade, até antes da pandemia. Aí acabou que eles tiveram um problema na sociedade e nesse meio tempo aconteceu a pandemia. E aí foi onde meio que deram um stop na empresa. Pararam a aquele pandemia momento. acabou com o sonho de Muitos muitas negócios pessoas. fechados, muitos Exatamente. negócios. infelizmente. E nós dependíamos desse network, é um grupo de empresários, é um grupo, se eu não me engano, o maior grupo de network do mundo, é um grupo americano que tem aqui. Não querendo fazer propaganda, mas Sim, pode falar. fez total diferença na minha vida isso. Porque quando você... Eu acredito assim, eu tenho a visão de... Queria ser empreendedor. Uhum. E para você empreender num país onde você não conhece quase ninguém, onde você não conhece muito bem o mercado, onde é muito diferente do Brasil, só com o network. Para você começar a entender de fato como funcionam os portugueses, como funciona o mercado português. E aí esse período que eu fiquei de 6 meses nesse trabalho da agência de publicidade, foi onde eu conheci vários empresários e, enfim, aumentei um pouco mais a minha referência dos portugueses. Que legal. E aí nesse meio tempo veio a pandemia. Foi quando fechou tudo e eu me vi mais uma vez distante do meu sonho de empreender e de trabalhar na área comercial, porque eu não tinha trabalho nessa época. Né? E aí foi quando complicou tudo, foi quando começou tudo em março, que fechou as fronteiras. Né? E você abriu aqui a hamburgueria quando? Nós abrimos em outubro, Outubro. dia 1 de outubro. De março para outubro, Exatamente. o negócio foi concebido, digamos assim. Foi. De certa maneira, começou mesmo em agosto. Julho, agosto foi quando começamos a conversa de, vamos pensar nessa hipótese de abrir. Nesse meio tempo, minha mulher chegou, minha esposa chegou. Sim. Ela tá aqui, não quer aparecer. Ela não quer aparecer. Mas ela foi e ela é peça fundamental aqui para minha vida, para o meu negócio, enfim, para nossas vidas, né? Porque um casal que trabalha junto, caminha junto e cresce junto. E enriquece junto. Com certeza. Eu acho que a riqueza vem até em segundo plano, porque se você conseguir, cara, que o meu objetivo principal, como eu disse para você, não é nem a grana, é mesmo conseguir me legalizar e um legado que eu vou deixar pro resto da vida dos meus filhos. Pronto, Eu isso quero mesmo. ter filhos aqui, então no futuro eles poderem morar aqui, enfim, perpetuar para as próximas gerações. Riqueza e Né? prosperidade é mais do que dinheiro, né? Exato, sem dúvida. Então, aí, o que é uma oportunidade, né? No momento em que tudo se fechou, tudo estava fechando, inclusive sua esposa chegou Um dia antes das Um dia fronteiras antes, fecharem. exatamente. Assim, passou raspando. Foi com muita dificuldade, muita dificuldade, mas deu Enfim. certo. Né? Mas no momento em que o comércio fechou, em que as pessoas se viram obrigadas a ficar em casa, o que cresceu? Os pedidos de comida, né? Por entrega. Por entrega. Né? O delivery, o Não, e takeaway. as pessoas em si, pelo menos isso no período da pandemia, nós estávamos no Brasil, Sim. eu acredito que também aconteceu isso aqui em Portugal. As pessoas tiveram que ficar em casa, então o pessoal em casa sem fazer nada vão comer. Come mais, né? Então essa área de alimentação Foi. Que aqui chama restauração, né? Exatamente. É uma área que perdeu, por um lado, aqueles... eu penso que aqueles estabelecimentos nas zonas Tradicionais, né? de certa tradicionais, maneira. enfim, perderam, mas existe outra possibilidade de negócio e foi onde o Edu exatamente. começou. Nesse meio tempo, quando fechou, em março, a gente estava um pouco organizado, como eu te falei, de grana. Dava pra gente segurar alguns meses, mas o dinheiro aqui vai embora muito rápido. Ainda mais se for o dinheiro que você traz no Brasil. Vai. Que ele sobe assim rapidamente da sua mão. E nesse período foi quando eu fui ser estafeta.
Sim. Eu aluguei uma moto, comecei a rodar e nesse meio tempo, em conversas com o meu sócio Henrique, foi que eu falei, cara, olha, tá tendo muita entrega, não é ruim, eu acho que dá pra gente pensar nessa hipótese mesmo com a pandemia. E aí quando foi em agosto a gente bateu o martelo, então vamos começar o projeto. E foi a loja, fui eu que dei a reforma, eu e ela, né? Pintamos a gente que fez, a gente pegou isso aqui bem caidinho. E graças a Deus tem sido um sucesso de lá para cá, de outubro, desde que abriu. São 3 meses. Tem sido uma crescente, exatamente. Mas será ainda mais, a gente quiser, crê nisso com vocês. Com e assim, disse, né, quando você estuda um plano de negócio, que você precisa aguentar o primeiro ano, depois o segundo ano, e aí o primeiro ano o negócio talvez nem se mantenha, digamos assim. No segundo ano ele deve se manter, e aí do terceiro é que você pode contar com alguma coisa dele, digamos, né? Então, é inicial ainda, mas eles estão aqui super bem localizados no centro de Gondomar, né? Que são nossos vizinhos. E eu vou fazer uns takes da hamburgueria para mostrar, para vocês verem como é tudo muito bonitinho. E a localização, a né? localização. Agora eu fiquei ainda mais impressionada a saber que você mesmo reformou. Nós reformamos. O meu sócio, ele tem outras empresas, ele tem outros negócios, então foi meio com um acordo nosso. Você vai cuidar daquilo, porque eu já tenho mais outras coisas para cuidar, e para vocês vão fazer à frente. E quando nós pegamos aqui, a pintura, tudo foi feito, foi idealizado pela gente. Claro que juntamente com o meu sócio, mas a mão na massa, o vamos ver, fui eu e ela. Muito bom. Mas para quem quer empreender, tem que ter essa noção de que o começo é muito trabalho. Nós trabalhamos aí todo dia 12 horas e mesmo no dia das folgas eu estou trabalhando. Sim. Então, eu para tudo. Eu sou o chapeiro, ela me ajuda a me auxiliar para montar os hambúrgueres, para atender o telefone, para fazer outras coisas. E tem sido muito bom porque, de certa maneira, quando ela veio, eu já tinha essa ideia de empreender. Sempre tive. Mas quando ela veio, por relato de outras pessoas, eu sabia que se ela fosse trabalhar para os portugueses, na restauração e outros casos, ia sofrer muito. Ia ser um baque. Claro que eu sei que se precisasse, ela iria, sem dúvida, para me ajudar. Mas eu tinha essa ideia, olha, eu vou tentar fazer de tudo para eu ter um negócio em que a gente possa trabalhar junto. Para você não precisar sofrer o que eu sofri em Portugal. Porque, de certa maneira, ela pulou uma etapa. Eu sempre falo isso para ela, você pulou uma casinha que a maioria dos brasileiros passa, que é a discriminação, a dificuldade. Claro, não é toda gente, pessoal. Tem portugueses muito bons aqui, tem gente muito boa, mas tem as pessoas que... às vezes é um meio que você tá, exatamente, são pessoas que eu acho que já tem aquela vida tão dura e não tem mais paciência para te ensinar, não tem mais paciência para ajudar ninguém, simplesmente quer cobrar de uma maneira até meio grossa. Mas esse período, quando a gente abriu, eu falei, cara, agora fica tudo bem, porque você vai trabalhar comigo, a gente vai trabalhar junto, vamos crescer junto, e então a gente está muito feliz com isso. Eu acho isso importante porque acho que a gente precisa conhecer o nosso limite. Né? Claro que em um momento de extrema necessidade a gente rompe os limites, mas é importante a gente saber até onde a gente está exposto a ir, o que a gente está disposto a fazer, enfim, para a situação ser menos dolorosa, digamos, né? Exato. Mas vamos lá, tuas perspectivas para o futuro. Você arrepende de ter vindo? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acredito muito na evolução pessoal, além da evolução espiritual, que no meu caso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Esse um ano, depois que eu voltei para Portugal, me mudou muito como pessoa. Eu acho que as próprias dificuldades é uma maneira de você enxergar a vida. Quem olha a dificuldade fala, meu Deus, como eu estou sofrendo. E tem gente que olha a dificuldade e fala, meu Deus, como eu estou evoluindo nessa dificuldade. E foi o que aconteceu comigo nesse um ano. Foi uma evolução pessoal, que mesmo estando, por exemplo, muito distante da família, hoje eu nunca tive tão perto da minha família. Parece contraditório, mas hoje eu tenho uma conexão com a minha família, assim, tamanha. Mesmo com essa distância, a gente sempre está muito junto, muito junto.
Ainda mais com essa pandemia me fez ainda, como eu acho que a maioria das pessoas, enxergar o quanto é importante a família, as pessoas, né? As coisas vão e vêm o tempo inteiro, mas as pessoas de verdade sempre permanecem. E quando eu, olhando para trás agora nesses 2 anos, eu não me arrependo de nada. Claro que se eu pudesse não ter passado por determinadas situações como essa da França, foi muito dolorosa. Eu falo isso hoje me lembrando com alegria, porque nós passamos por aquilo. Tive a oportunidade de ir a Paris também, que era um sonho que eu tinha, ficava muito próximo, foi engraçado. Eu estava sentindo que a gente ia ser mandado embora. Eu falei para meus amigos assim, olha, ou a gente vai para Paris esse final de semana, eu tenho certeza que semana que vem a gente não está mais aqui. Foi dito e feito, a gente foi no final de semana para Paris, conheceu ali o centro, a torre, o Arco do Triunfo, e na outra semana a gente foi despedido. Ou seja, até nisso, mesmo com toda a dificuldade, teve um lado positivo, que era esse sonho de... Lá no Brasil tinha um canal que falava assim, você sempre tem que olhar o lado bom das coisas ruins da vida, Exatamente, né? Então... disso tudo. É isso. Tudo te ensina, né? Exato. Tudo te ensina, a gente cresce com todas essas situações. E olhando para trás, hoje eu só tenho gratidão a Deus e as pessoas que, graças a Deus, eu conheci muitas pessoas boas. A senhoria onde eu morava, até um fato legal. Em 2 anos que eu estou aqui, agora, semana passada, a gente mudou para nossa casa. Depois de 2 anos de muito trabalho, 2 anos dividindo o quarto, porque eu nunca tive um quarto sozinho, sempre foi com meu amigo, na França, lá em Lisboa, aqui, sempre foi dividindo. E só agora, depois que ela veio, já há 6 meses, foi que a gente conseguiu alugar um lugarzinho pra gente. Ou seja, pra você ver, se a pessoa não estiver preparada para enfrentar essas... Psicologicamente, é basicamente o psicológico que comanda. Porque você olha, imagina, você com a sua esposa dividir uma casa com outros homens que você nem conhece. Eu não estou dizendo da índole da pessoa, mesmo assim é muito complicado. Não, gente, é só questão de privacidade mesmo. Exato, principalmente para nós brasileiros, que aqui ainda, digamos, é mais comum. Sim. Mas para os brasileiros, que não existe isso lá dentro, né? Não existe. Quem é que vai dividir sua casa com pessoas estranhas? Exatamente. Ou seja, foi uma das coisas, e eu falo isso como uma vitória mesmo, porque foi quase um sonho realizado nosso, que era ir para o nosso cantinho. A gente conseguiu alugar um T0 pequenininho, eles chamam aqui de ilha, é como se fossem umas kitnets no Brasil. A gente está muito feliz. É aqui em Gondomar? Fica próximo ao estádio do Bessa, na Boa Vista, ali no centro do Porto. Ele é super bem localizado. Ali é ótimo. A casinha é bem pequenininha, mas pra gente só queríamos paz, sossego e ter nosso cantinho, porque você passa por determinadas situações em viver em casa compartilhada que, olha, não vale nem a pena comentar aqui as situações bem desagradáveis. Mas foi mais uma vitória. E agora a residência daqui a 10 dias. Vai ser para fechar o ano, chave de ouro. É um caso de sucesso, sim, a gente pode dizer, porque você veio sem visto, sem documento de entrada, digamos assim, sem visto, passou por poucas e boas, voltou, conseguiu entrar com o contrato de trabalho. O negócio ainda não tem um ano, mas já conseguiu empreender e já está obtendo um certo sucesso. Sem dúvida. A perspectiva agora é só trabalhar, manter o foco, fortalecer a mente, né? Porque trabalho, às vezes a gente cansado, a gente vem trabalhar, mas quando a mente está cansada, quando você já fala assim, meu Deus, eu não aguento mais isso, é a mente que segura a sua vida aqui, de fato. Porque você passar por dificuldade, você pensa assim, e eu vejo muitos brasileiros que pensam assim, se eu não passar dificuldade, eu passo no Brasil com a minha família, eu não passo aqui. Mas quando você tem um objetivo, e o meu objetivo é por eles, não é por mim, pelos meus futuros filhos e pelo legado que eu vou deixar para minha família, aí não tem quem faça você voltar para trás. Eu uso essa frase de forma diferente. Eu digo assim, se eu passava dificuldade até no Brasil, por que eu não vou passar aqui? Exato. Só muda o endereço. Só muda o endereço, porque eu até digo assim, eu mudei para Portugal, não ganhei na loteria, né? Exato. É porque às vezes existem situações diárias mesmo, assim, do dia a dia, o pneu no carro furou. Aí você às vezes torna maior porque o pneu do carro furou e agora você está em Portugal, não tem um irmão para ligar para a gente resgatar, digamos. Não, o pneu do carro furaria lá. Então, o nosso carro, né? Hoje deu problema, né? na bateria. Fui deixar o meu filho no colégio, deu problema na bateria não, no alternador do carro. Então, assim... Já é mais uma coisa para resolver, que no Brasil seria tão simples, né? Mas aqui você ainda tem que correr atrás, de onde tem um mecânico que preste ou coisa do tipo, né? Mas enfim, passa-se aqui. Isso que o Edu disse é muito importante e você que está aí assistindo, pega isso como dica. Vai passar dificuldade? Todo mundo vai. Ou aí no Brasil, ou aqui em Portugal, dificuldades existem. Mas saiba qual o seu objetivo. É como o Edu falou várias vezes, a questão da mente. Se você tiver a sua mente focada com o seu objetivo, embora
o cenário esteja torcido, não é o que você quer, mas você sabe onde você quer chegar, você vai conseguir alcançar aquele objetivo. Você vai fazer por onde passar por aquele cenário, mudar a situação, porque você tem um objetivo a ser alcançado. É isso. Né? Então nós vamos encerrar esse vídeo. Eu quero te agradecer, Edu. Eu amo ouvir histórias das pessoas. E agora que a gente está aqui, parece que ouvir as pessoas falando da trajetória delas aqui tem outro sentido pra gente. É verdade. A gente se sente um pouco mais empático até, Sim, né? sem dúvida. Então a sua história nos inspira, pode ter certeza disso. Eu te agradeço demais a disponibilidade. Nós que agradecemos. Isso. Sua e da Kathleen, que não quis aparecer. Tá escondidinho. Eu quero reforçar aqui para o Instagram do Edu. Diz o Instagram. Authentic Burger PT. Ó, bem fácil. Mas a gente vai deixar aqui no vídeo. Dá uma conferida lá. Se inscreve aqui no canal também, deixa seu like. Quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer a vocês. Obrigada. Eu acho que é muito legal o fato de terem pessoas que se preocupam em passar uma imagem verdadeira. Eu, quando vim pra cá, como qualquer brasileiro, pesquisei muito e achei muitas histórias divergentes. Umas pessoas vendiam uma coisa que não era Portugal. Eu acho que o fato de contar a verdade com pessoas de verdade e não querendo audiência ou querendo público faz muita diferença. De certa maneira, vocês, como já sabem, estão ajudando pessoas que têm esse mesmo sonho que nós temos, que é estar aqui, viver aqui, ter uma vida digna aqui em Portugal. Até porque eu lembro que no Brasil, antes de vir, quando nós estávamos pesquisando, a gente pensava assim, será? Falavam-se muito no visto D2. Sim. Aí eu pensava, como muitos brasileiros, mas eu não tenho condições financeiras, digamos assim, para investir e ir como Exatamente. Será que lá em Portugal, eu consigo chegar a empreender? Tanto aqui é uma pessoa que conseguiu. É um exemplo. É um exemplo que é possível. É possível, e eu digo o seguinte: se você tem esse objetivo de fato de empreender, é possível sim. Claro que o meu caso foi um pouco diferente, eu tive realmente um parceiro e tenho um parceiro que é o meu sócio, mas não é impossível. Eu conheço vários outros brasileiros que hoje já têm aí suas barbearias, já têm aí até outros restaurantes e que estão caminhando uma vida de empreender, claro, com as dificuldades que tem que passar, como seria no Brasil, não é? Mas que com certeza é possível. Desde que você tenha aí o objetivo fixo na mente, você vai alcançar. Pode demorar, mas vai alcançar. É isso. Legal. Então, exemplos de resistência, resiliência, persistência, eu rimei tudo agora. Se inscreve no canal, segue o Edu lá no Instagram e até o próximo vídeo, gente. Valeu, galera. Tchau. Abraço. Tchau.